Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um Gente que Deus fez e que faz, gente do Novo Testamento. E hoje quem será? Deus, através desses registros bíblicos aqui no Novo Testamento, dessas pessoas, Deus nos mostra o quanto Ele nos ama e como Ele toca e transforma a vida do ser humano. Ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja Deus. O inquiridor discreto. A fama do Senhor Jesus já havia se espalhado, inundado Jerusalém. Os sinais, as curas, os milagres que ele operara, sinais prodigiosos, chegaram a Jerusalém ao conhecimento dos principais dos judeus, da liderança religiosa, e também eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal eclesiástico e civil de Israel. Era o supremo tribunal dos judeus. E Nicodemos, mestre em Israel e membro do Sinédrio, ele ouviu as maravilhas realizadas por Jesus Cristo, assim como todos os outros. Mas Nicodemos quis conhecer Jesus pessoalmente, falar com ele, conversar com ele. E esta conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa nos dá um dos mais ricos ensinos bíblicos e importantes para nós. O inquiridor discreto. Nicodemos é o inquiridor discreto, aquele que foi até Jesus na calada da noite, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 15. João informa que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus conversar com Jesus. Nicodemos, o nome Nicodemos, o significado é vitorioso sobre o povo, ou conquistador do povo, é o significado do nome Nicodemos. Nesta primeira parte, veremos as qualidades de Nicodemos. Ele, como nós já sabemos, Nicodemos é um nome grego, mas ele era judeu e era importante, era membro do Sinédrio, aquele tribunal eclesiástico e civil de Israel. As qualidades de Nicodemos, será que são importantes?
Vejamos, Nicodemos era intelectual. E como intelectual, ele era famoso. No versículo 10 de João 3, Jesus mesmo fala: você é mestre em Israel. Demonstrando aí que ele tinha fama, famoso ali no meio do povo de Israel, não somente no Sinédrio em Jerusalém, mas em todo Israel. Ele tinha fama, era popular, era um mestre conhecido, popular. Ele era um intelectual famoso. E também ele era um intelectual pesquisador. Quando ele ouviu falar de Cristo, de tudo aquilo que Cristo estava fazendo, ele observou os milagres que Jesus fazia e desejou conhecer Jesus pessoalmente. Queria descobrir a verdade. Ele foi fazer uma pesquisa. E isso é uma qualidade importante no ser humano, numa pessoa. O pesquisador, ele tem mais chance de encontrar a verdade. Ele vai a fundo na pesquisa. Como cristãos, nós também devemos pesquisar sempre a verdade, para não darmos créditos a qualquer espírito, é o que a Bíblia nos ensina. E Nicodemos era um pesquisador, ele buscou a verdade espiritual. E onde ele foi? Ele foi à fonte. A quem ele deveria ir? A Jesus. Ele era intelectual, famoso e pesquisador. E também ele era honesto, um intelectual honesto. Ele foi a Cristo assim com o desejo de aprender, de conhecer a Jesus. Ele diz: sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E ele então vai reconhecendo Jesus como um mestre. Ele não estava apenas especulando, querendo colocar Jesus em confusão ou confundir Jesus. Ele não queria discutir com Jesus, nem repreender, nem humilhar Jesus, com a sabedoria que ele tinha. Ele foi humilde. Ele foi em humildade e honestidade conversar com Jesus. Muitas pessoas chegam ao conhecimento da verdade porque vão com humildade e honestidade. Outros não chegam ao conhecimento da verdade, embora possam pesquisar, estudar, procurar, mas não vão com um coração humilde, honesto diante de Deus, mas vão cheias de ideias pré-concebidas, preconceitos. Então, quando vão ler a Bíblia, vão buscar erros, vão buscar contradições com aquilo que ele pensa, que a pessoa pensa. Não se deixa ir de maneira humilde e honesta, buscando do Espírito Santo de Deus a verdade.
Nicodemos era um intelectual, sim. Ele conhecia, ele tinha sabedoria humana, sabedoria nos estudos, sabedoria na lei, sabedoria nas questões ali religiosas, nas questões do sinédrio. Ele era um doutor da lei. Ele era um mestre da lei. Ele era intelectual, sim, mas ele era humilde e honesto. Ele pesquisava, mas de maneira honesta. E humildemente ele foi até Jesus Cristo e o reconheceu como um mestre vindo de Deus. Era um mestre falando com um outro mestre, mas só que ele reconheceu que aquele mestre com quem ele falava era o mestre dos mestres. Segunda coisa, Nicodemos era justo, no sentido de que ele amava a justiça. Lembra? O Sinédrio mandou prender Jesus, mandou guardas, porque o Sinédrio ali, eles tinham guardas, os guardas do templo. E os soldados voltaram de mãos vazias, não prenderam Jesus. Por quê? Porque eles não tiveram coragem de pôr as mãos em Jesus. E eles disseram: ninguém fala igual este homem. Jesus falava com tanta autoridade e sabedoria que, e diferente dos outros rabinos, que os guardas, quando foram para prendê-lo, ficaram ouvindo e não conseguiram prendê-lo. E os membros do Sinédrio ficaram bravos com a atitude dos soldados. Olha, vocês foram e não trouxeram o homem, cadê Jesus? Eles falaram: ninguém fala igual esse homem. Então, aqueles membros do Sinédrio reagiram de maneira dura para com os soldados, para com aquelas pessoas, contra o Salvador Jesus. E Nicodemos, naquele momento, Nicodemos lembrou-se de uma coisa. Ele lembrou que na lei de Moisés, na lei que eles seguiam, não se julga um homem antes de ouvi-lo e saber o que aquele homem fez. E Nicodemos defendeu ali com coragem e justiça. Olha, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 51, ele diz: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? A justiça. Nicodemos era homem justo. Ele exigia que a lei fosse cumprida, respeitada. Também, terceira qualidade, Nicodemos era afetuoso, amoroso. Lembram quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, quando Jesus já havia morrido na cruz, e José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e levou para um sepulcro novo, um sepulcro que era dele, da sua família, de Arimateia, e ele retirou o corpo de Jesus da cruz para sepultá-lo. Nicodemos, esse intelectual, esse homem justo, ele foi também com José de Arimateia, e ele levou cerca de 32
quilos, 32 quilos de uma composição de mirra e aloés, valor de 100 libras, que eram presentes de amor para o corpo de Jesus. Nicodemos era um homem que demonstrava afeição, de coração bondoso. E essas qualidades de Nicodemos são destacadas a nós de maneira assim singular na Bíblia, quando a gente vai lendo o Evangelho, a palavra aqui no Novo Testamento, a gente vê que ele era uma pessoa que fazia as coisas. Ele ensinava, ele pesquisava, estudava. Pesquisar envolve estudo, horas de estudo. Ele zelava pela justiça, pelo cumprimento da lei corretamente. E ele tinha amor no seu coração, bondade. Mas apesar disso tudo, de todas essas qualidades, ainda era necessário uma coisa para Nicodemos. E Nicodemos, em sua honestidade, ele fez perguntas sem constrangimento, perguntas importantes. Mas o que quero destacar hoje aqui é o que mais importa é como Deus nos vê. Nicodemos via Jesus como um mestre vindo de Deus, um rabi. Mas como Jesus o via, é isso que é importante. É isso que vamos prestar atenção quando lermos esse capítulo 3 do Evangelho de João. Veja bem, Nicodemos, ele encontrou-se pessoalmente com o Salvador Jesus. Ele passou pela experiência intelectual, entendendo a mensagem salvadora. O conhecimento intelectual da lei, você conhecer a palavra de Deus intelectualmente, assim como Nicodemos conhecia a lei, ele possuía um vasto conhecimento, mas todo esse conhecimento não o convenceu do pecado, nem a sua alta posição, nem os seus bens lhe abriram as portas do céu. Uma coisa era necessária. Pense na sua vida, pense no seu coração. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece realmente? Você estuda? Você se aprofunda no conhecimento e na intimidade com o seu Salvador e Senhor? Como você conhece Jesus? Intelectualmente? Só? Pense, reflita durante a semana. A segunda parte do nosso estudo será sobre a experiência de Nicodemos e como Jesus o conhecia. Deus te abençoe.